24 de fevereiro de 2010. SeaWorld, Orlando. Corpo de Bombeiros de Orange County. Sea Harbor Drive, 6.600. SeaWorld Stadium. Pois não? Temos uma treinadora na água com uma de nossas baleias. Uma baleia com a qual ela não deveria estar na água. Muito bem. Vamos enviar uma unidade. Mande para o portão 3 do Shamu Stadium. Portão 3. Gabinete do xerife de Orange County. Precisamos informar uma pessoa falecida no SeaWorld. Uma baleia comeu um dos treinadores. Uma baleia comeu um dos treinadores? É isso mesmo. Blackfish. Você nem imagina. Meus pais me levaram a SeaWorld Park pela primeira vez, quando eu era criança. Desse dia em diante, fui fisgado. Significava tudo para mim, porque não havia nada que eu quisesse mais. Lembro de estar no primeiro ou segundo ano assistindo aos especiais da National Geographic ou da Mutual Omaha e ver baleias e golfinhos e, sendo criancinha, fiquei muito inspirada por tudo aquilo. Nunca tinha ido ao SeaWorld. Cresci em Nova York e ao Zoológico do Bronx. Cresci em um lago com cavalos, nadávamos com os cavalos. Eu cresci perto do mar. Vim da região central do país, da planície do Kansas. Eu sou da Virgínia. Viajei até lá, fui ao parque temático em Orlando quando eu tinha 17 anos. E assisti ao show noturno no Shamu Stadium. Muito emocionante, sabe? Muita música e eu fiquei muito motivado a fazer aquilo. Eu vi o que os treinadores faziam e disse: é isso que eu quero fazer. Um dos treinadores falou: o que você tá fazendo aí? Devia ser treinador. Eu não sei treinar animais, eu nunca treinei animais na vida. Como você se prepara para um encontro com uma sinusorca de 3,5 toneladas? Eu sempre pensei que fosse necessário um diploma em biologia marinha para ser treinador. Requer anos de estudo e experiência para se ter os requisitos necessários para interagir na água com o Shamu. Descobri que se trata mais da sua personalidade e se você nada bem. Eu fiz um teste, consegui um emprego na hora e aí eu fiquei super emocionado. Eu fiquei muito emocionado. Eu queria muito estar lá, queria muito trabalhar lá. Não via a hora de entrar na água com os animais. Eu tinha muito orgulho de ser treinadora do SeaWorld. Achava o emprego mais incrível de todos. Apareci lá em meu primeiro dia sem saber o que esperar. Disseram-me para colocar uma roupa de mergulho e entrar na água. Oi, mãe. Fiquei morrendo de medo. Em primeiro lugar, eu coloquei a roupa de mergulho ao contrário, pois eu cresci numa fazenda na Virgínia. Oi, pai. Minha primeira impressão e lembrança daquela época é que os golfinhos eram muito maiores do que parecem quando você fica perto deles na água. Bom, eu assisti ao show do Leão Marinho com a lontra e o Mark Moroco. Ele apareceu no meio do show com um vestido como Dork, o alter ego de Dorothy, de vestido com um leão marinho. O leão marinho covarde. E ele andou com seu cestinho e eu pensei, eu jamais vou fazer isso na minha vida. E 2 meses depois, oi, eu sou a Dork. Andando no palco com um leão marinho. Fiquei dominada por aquilo e muito emocionada. Ver a baleia assassina é de tirar o fôlego. Fiquei impressionado. É surpreendente ver como são enormes e lindas. Estar na presença das baleias assassinas foi inspirador e incrível. E lembro de vê-las pela primeira vez sem conseguir acreditar no quanto eram enormes. Você está lá porque quer treinar as baleias assassinas. Esse é seu objetivo. Não sabia que ia acontecer aquilo, não esperava e um dia disseram: Sam, você está pronta. Muito bem, você conseguiu. Você vai ficar em pé em cima da baleia, vai mergulhar de cima da baleia. A baleia vai mergulhar embaixo de você e te pegar de novo.
E aí você vai dar uma volta pelo perímetro da piscina. Bom, continua se movimentando. Aê! Eles me disseram pra fazer e eu fiz. Pensei, puxa, acabei de montar uma baleia assassina. Aí, garota! Quando você olha nos olhos dela, sabe que tem alguém lá. Alguém olha de volta. Você forma uma relação pessoal com o seu animal. Tem algo realmente incrível em trabalhar com um animal. A gente forma uma equipe e constrói um relacionamento junto e os dois entendem um objetivo e se ajudam. Eu tô com essa baleia desde os meus 18 anos e eu a vi ter 4 filhotes. Nós crescemos juntas, não é? Essa é a alegria que eu tenho disso. É um tipo de relação que eu nunca tive. Cara, eu tenho de saber, tá nervoso? Ah, eu tô com medo. Ah, não. É você ali, Jeff? Por acaso você viu mais alguma coisa? Jeff Ventry vai até lá. Ele vai brilhar, não vai perceber. É a Dan, não acredito, é ela. Um dia ele vai ser meu supervisor. Lá vai. Conheci Dawn quando ela era novinha. Era uma ótima pessoa para se trabalhar e certamente se transformou em uma das melhores treinadoras do SeaWorld. Essa é Dawn Bronshaw. Dawn é treinadora sênior no Shamu Stadium. Devo ter conhecido a Dawn em uma vida passada. É um trabalho difícil, não é? É, fazemos muito esforço físico, como pode ver no show. Trabalhamos em águas profundas, manobras em apneia, comportamentos enérgicos com os animais. É óbvio que eles também liberam bastante energia, mas trabalhamos juntos e nos divertimos também. Ela é linda, loira, atlética, simpática. Todo mundo adora a Dawn. E falo do fundo do coração. Depois de ver você se apresentar ontem, você é incrível. Obrigada. De verdade. Ela capturou o que significa ser uma treinadora SeaWorld. Tinha tanta experiência que o que houve com ela podia ter acontecido com qualquer um. Aqui é a detetive Revere do departamento de Orange County. Hoje, 24 de fevereiro de 2010, 4h16, na sala comigo está Thomas George Tobin, correto? Correto. Você viu o sangue na água ou algo assim? Bom, é isso. O couro cabeludo dela foi arrancado e não houve sangramento. Muito bem. A gente sabia que o coração não estava batendo. Assim que conseguiram tirá-la da água, como ele soltou... Não soltou. Ele não soltou o braço? O braço. Ele engoliu. Ele engoliu? Então o braço não está em lugar algum? Isso. Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, OSHA, processa SeaWorld da Flórida. OSHA, em nome do governo federal, sugere que nadar com orcas é naturalmente perigoso e que você não pode prever completamente o resultado quando entra na água ou entra no ambiente delas. Esse é o ponto principal no caso da OSHA. Fique longe da proximidade com os animais e você não será morto. Isso teria um efeito propagador em toda a indústria. Foi manchete nos noticiários. A apresentação das baleias no SeaWorld nunca mais será a mesma. Bom, no momento o parque temático está debatendo em tribunal para manter os treinadores de baleia na água, uma coisa que a OSHA diz ser extremamente perigosa. Eles são animais selvagens, são imprevisíveis, porque não falamos baleias. Não falamos baleiês, nem tigreis, nem macaquês. E os ânimos se acirraram entre os dois lados hoje quando o advogado de OSHA insinuou que o SeaWorld só fez mudanças depois que a morte de Dawn Bronshaw indignou o público. A OSHA não quer que os treinadores voltem para a água sem uma barreira física entre eles e as baleias. Estar muito próximo desses principais predadores é muito perigoso. Eles não entrarão na água para montar nas baleias, coisas assim. Se você passasse 25 anos em uma banheira, não acha que ficaria um pouco irritado, ofendido, talvez um pouco psicótico? A situação com Dan Bronshaw não foi só um acontecimento, não é um evento singular. Você tem que retroceder uns 20 anos para poder entender. 39 anos antes. (1970) Puget Sound, Washington. Era uma coisa emocionante de se fazer, até todo mundo querer fazer. O que disseram que você iria fazer?
Capturar orcas. Eles tinham um avião, tinham observadores, tinham lanchas, tinham bombas que jogavam na água. Acionavam as bombas com tochas de acetileno nos barcos e jogavam o mais rápido possível para agrupar as baleias em baías. Mas as orcas já tinham sido capturadas e sabiam o que estava acontecendo. E sabiam que os filhotes seriam tirados delas. Então, os adultos sem filhotes seguiram para o leste em um beco sem saída. E os barcos as seguiram, achando que todas estavam indo para aquele lado, enquanto as mães com filhotes seguiram para o norte. Mas as equipes de captura tinham um avião. E uma hora elas tinham de voltar para respirar. E quando fizeram, as equipes de captura alertaram os barcos. Essa não, estão indo para o norte, as que estão com os filhotes. Então os barcos, as lanchas, as pegaram lá e as reuniram. E eles tinham barcos de pesca com redes de arrasto que esticariam para que nenhuma pudesse sair e eles pudessem pegar as mais jovens. Estávamos atrás só das pequenas. E, embora pequenas, são animais enormes. Mas me disseram que, por causa dos custos do barco, só pegariam as menores. Eles tinham as pequenas que queriam encurraladas. Soltaram as redes e todas as outras poderiam sair. Mas elas ficaram. Estávamos lá tentando colocar a orca jovem na maca e a família toda estava a uns 20 metros, numa fila grande. E elas se comunicavam de um lado para o outro. Bem, então entendi o que estava fazendo, sabe? Eu não aguentei e comecei a chorar. Não parei de trabalhar, mas eu, sabe, não consegui segurar. É como sequestrar uma criancinha da mãe. Todos ficaram observando o que estávamos fazendo. Mas o pior que me lembro, e não consigo pensar em nada pior que isso, e isso é bem ruim, é que quando acabou toda a caçada, havia 3 baleias mortas na rede. E então mandaram Peter, Brian e eu abrirmos as baleias, enchê-las de pedras, colocar âncoras na cauda e afundá-las. Bem, realmente, naquele momento, eu não pensei que pudesse ser ilegal. Pensei que fosse normal. Eles finalmente foram expulsos do estado de Washington por uma decisão judicial. Em 1976, SeaWorld recebeu a ordem de não voltar a Washington para capturar baleias. Sem perderem um embalo, foram de Washington para a Islândia e começaram a capturar lá. Fiz parte de uma revolução para mudar um presidente na América do Sul. E vi coisas difíceis de acreditar. Mas essa é a pior coisa que eu já fiz. Caçar aquela baleia. Em 1983, uma baleia assassina macho foi capturada no Atlântico Norte. Aos 2 anos de idade, ele já media 3,5 metros. Ele foi chamado de Tilikum. Sealand faz parte de Vitória há mais de 20 anos. Nós nos especializamos no cuidado e espetáculo das baleias assassinas. Quando comecei, ele tinha 4 anos. Já media 5 metros e pesava 1.800 quilos. Ele vai jogar água novamente.
Eu já havia visto Tilikum várias vezes. Ele estava do outro lado da rua, no Victoria. Ele vai levantar a cauda. Todo Sealand era uma rede pendurada em uma marina com uma boia em volta. Tilikum era único. Adorávamos trabalhar com ele. Ele se comportava muito bem, estava sempre querendo agradar. Quando ele foi apresentado, correu tudo bem, excelente. Mas o treinador-chefe anterior usava técnicas que envolviam punição. Ele juntaria uma orca treinada com Tilikum, que não era treinado. Ele mandaria os dois para fora para fazer o mesmo movimento. Se Tilikum não fizesse, então os dois animais eram punidos, privados de comida para deixá-los com fome. Isso causou muita frustração no animal maior, o animal que já estava lá e que, em troca, ficaria frustrado com Tilikum e o atacaria com seus dentes. Tinha momentos em determinadas temporadas que o Tilikum estava coberto da cabeça aos pés, com arranhões de dentes. Ele era atacado com os dentes, ele ficava arranhado da cabeça aos pés. Dá pra ver o sangue e arranhões, ele ficava todo arranhado. As duas fêmeas o atacavam. Era no Tilikum que confiávamos. Nunca ficávamos preocupados com o Tilikum. A questão era que guardávamos as baleias à noite no que chamávamos de módulo, que tinha 20 metros de comprimento por 9 de profundidade. Por precaução, pois as pessoas podiam cortar a rede e as liberarem. E luzes apagadas, então não havia estímulo. Elas ficavam numa piscina de metal de 6 metros por 9, no escuro, durante 2/3 da vida delas. Quando começamos, elas eram bem pequenas e muito jovens. Então cabiam lá perfeitamente. Mas ficavam lá a maior parte do tempo imobilizadas. Isso não era bom. Não era bom. E isso era errado. A gente começou a ter dificuldade em colocar todas numa caixa de aço pequena. Para ser sincero, era isso, uma caixa flutuante de aço. Era quando entrava a privação da comida. Escondíamos a comida e elas sabiam que se entrassem no módulo, receberiam a comida. Então, se estivessem com bastante fome, entrariam lá. E durante o inverno, isso ia ser das 5 da tarde até as 7 da manhã. Quando a soltávamos, podíamos ver marcas novas de dentes e às vezes víamos sangue. Fechar aquela porta e saber que ele ia ficar lá trancado a noite toda era muito difícil. Nossa. Se for verdade, isso não era apenas desumano, era muito pior. Bom, provavelmente foi isso que o levou ao que eu penso ser uma psicose que... ele estava prestes a explodir, ele ia matar. Um funcionário morre após Encontro no Parque Canadense Sealand of the Pacific. A vítima, Kelty Narney, era campeã de natação e trabalhava meio período no Sealand. Conforme vemos neste vídeo amador, pessoas usaram uma rede enorme. As baleias agitadas atrapalharam os socorristas. Gostaria de entrar na equipe do Pan Pacific nesse verão, mas meu objetivo imediato são os campeonatos nacionais. 20 de fevereiro de 1991, Victoria. Corinne Cowell e Nadine Kellen visitaram o Sealand. O dia estava nublado e procurávamos alguma coisa para fazer, então pensamos, por que não ir ao Sealand? Era uma piscina sombria, com aquelas baleias. Parecia um parque de diversões que estava nas últimas. E tudo era meio sombrio. Parecia uma piscina. É. Sabe, uma piscina com 3 baleias. E elas apareciam e tocavam na bola. E eu acho que elas jogavam água com a cauda. Elas davam uns saltos. Peixe. Ela segurava o peixe e as baleias saltavam. Eu me lembro de dizer, que emprego divertido. Sabe, ela tem tanta sorte. E então, eu a vi andar com as botas de borracha, escorregar, e o pé dela afundou na borda da piscina, e ela perdeu o equilíbrio e caiu. E quando ela estava subindo para sair da piscina, a baleia se aproximou rápido, agarrou a bota dela e a puxou de volta. No começo eu não pensei que fosse sério, porque a gente vê o treinador na piscina com a baleia e pensa, bom, sabe, as baleias estão acostumadas. E de repente começou a ficar... Ela começou a nadar, houve mais atividade, movimento, e ela começou a entrar em pânico. E com o passar do tempo, a gente percebeu, uau, tem alguma coisa errada. Ela começou a gritar e a olhar em volta, e ela regalava os olhos.
cada vez mais e percebeu que estava em apuros. E aí, as baleias a puxaram para baixo e subiram. E quando ela subiu, ela gritou: socorro, socorro. E aí a levaram para baixo de novo. E aí ela ficou submersa por vários segundos. Sei lá, talvez 1 minuto. Eu não marquei o tempo. Então, começou a ficar cada vez mais difícil de pegar o ar, porque ela estava gritando. E a minha irmã se lembra de ouvi-la dizer: não quero morrer. Bom, meus pêsames à família da Kelt. Foi muito ruim não podermos ajudá-la. Sealand foi fechada. Foi uma coisa boa. Quero dizer, era um tanquinho. Acho que o dono, tomou a decisão certa, qualquer que tenha sido o motivo. Não creio que ele seja uma pessoa má, um homem mau. Creio que também ficou chocado com tudo aquilo. O entusiasmo do empreendimento se foi. E ele decidiu que nós deveríamos fechar. Ninguém jamais entrou em contato conosco. Houve uma investigação, mas ninguém perguntou o que aconteceu. E nós fomos embora. E não houve processos depois, e não houve um memorial. A única coisa que ficou de Kelt Burning o que restou na mente das pessoas, de quem se lembra do caso. Então, nos artigos dos jornais disseram que a causa da morte foi que ela se afogou acidentalmente, mas, ela foi puxada pela baleia. Houve pouca clareza no caso. Um dos fatos essenciais é que nenhuma das testemunhas foi clara sobre qual baleia puxou Kelt. Foi aquela baleia grande, Tilikum, o macho, ele que foi atrás dela. E as outras duas ficaram nadando em círculos, mas ele foi o instigador. E sabíamos que tinha sido essa baleia porque ela tinha a barbatana caída, era muito fácil de notar. O Sealand of Pacific fechou as portas e queria lucrar na saída, porque essas baleias, valem milhões de dólares. Quando SeaWorld soube que Tilikum estava disponível, depois do acidente no Sealand of the Pacific, quis ficar com ele, porque precisavam de um reprodutor. Então acho que ninguém questionou se isso seria uma boa ideia. Bom, na verdade, ao meu entender, Tilikum e os outros não seriam usados nos shows, não seriam animais de apresentação. Para nós, o comportamento delas foi tão estimulante que era bastante provável que repetissem. A gente era todo mundo jovem e uma espécie de cowboys do mar, e a gente não era tão técnicos e científicos como o SeaWorld, então a gente tinha a visão de que eles sabiam mais que a gente, que eram melhores que a gente, que o Tilikum teria uma piscina maior, uma vida melhor, ia receber mais cuidados, ia ter uma alimentação melhor, que ele ia ter uma vida ótima. Então, parabéns pro Tilly. Ele vai pra Disneylândia. Sorte dele. A inteligência das orcas pode ser superior à do homem. Como pais, são exemplares, melhor do que muitos seres humanos. E como seres humanos, elas têm um instinto profundo de vingança. Dino de Laurentiis apresenta Orca, a baleia assassina. Se você voltar apenas 35 anos, não sabíamos nada, na verdade, menos do que nada. O que o público tinha era superstição e medo. Uma luta até a morte. Entre dois dos animais mais perigosos na Terra. Que diabos é você? Elas eram as baleias assassinas e cruéis que vocês conhecem, com 48 dentes afiados que estraçalhavam qualquer um se tivessem chance. O que aprendemos é que elas são incrivelmente dóceis, inteligentes e querem te fazer companhia. Está gravando? E não há registro de uma orca que em seu habitat natural tenha causado mal a qualquer ser humano. Elas formam grandes famílias, com expectativa de vida similar à dos humanos. As fêmeas podem viver até 100 anos, talvez mais. Os machos chegam aos seus 50 ou 60 anos, mas a prole adulta jamais deixa a mãe. Cada comunidade
têm comportamentos completamente diferentes. Cada uma tem um repertório completo de vocalizações sem sobreposição. Podemos chamar de linguagens. A comunidade científica reluta em dizer que qualquer outro animal, além do ser humano, usa linguagens, mas há muitas indicações de que elas usam linguagens. O cérebro da orca solta gritos agudos de inteligência, de consciência. Pegamos este cérebro enorme e colocamos em um scanner magnético. O que descobrimos foi surpreendente. Elas têm uma parte do cérebro que os humanos não têm. Uma parte do cérebro delas tem uma parte prolongada, perto do sistema límbico. Esse sistema processa as emoções. A interferência mais segura seria a de que esses animais têm vidas emotivas bem elaboradas. Está se tornando claro que os golfinhos e as baleias têm um senso de ligação social que levaram a um outro nível. Muito mais forte, muito mais complexo do que os outros mamíferos, incluindo os humanos. Vejamos quando encalham em massa. O fato de ficarem uma ao lado da outra, tudo nelas é social, tudo. Foi sugerido que o senso do eu é distribuído entre os indivíduos do grupo. Tem 5 delas. As orcas vão atacar a foca. Elas estão quebrando o gelo e nadando em volta dela. Ah, lá vão elas. 2 delas vão por baixo. Dá pra ver por baixo. Elas criaram uma onda enorme. Olha só, olha só. É isso. Se não puder assistir a tourada, é melhor sair. Ah, lá vão elas. Olha só, 3 delas. Não vai ter muito o que fazer. Olha lá, pessoal. Não, Olha. não. Ai, não. Não é possível. Acabou. Não? É, acabou. Oh, meu Deus. Acabou. Os primeiros povos e os antigos pescadores da costa as chamavam de Blackfish. São animais dotados de grande força espiritual. E não se deve mexer com elas. Passei muito tempo com as baleias assassinas e elas sempre estão no comando. Eu nunca saio do barco, nunca me meto com elas. A velocidade e a força são incríveis. As regras são as mesmas que no tanque. Deixe um pé no chão o tempo todo. Mesmo depois de vê-las milhares de vezes. Você as vê e ainda pensa, sabe, acorda. Ele chegou, creio que em 1992. Eu estava no Whale and Dolphin Stadium quando ele chegou. E ele é o dobro do tamanho do maior animal de lá. O cara tem 5,5 toneladas. Isso é incrível. Ele é fantástico. Quando o Tilikum chegou no SeaWorld, ele foi atacado violenta e repetidamente por Katina e as outras. Em seu ambiente natural, são uma sociedade matriarcal. As baleias machos são mantidas no perímetro. Em cativeiro, os animais têm que ficar muito próximos. Tilikum era muito grande e não conseguia escapar, porque não era tão ágil quanto as fêmeas menores e mais ágeis. E para onde ele fugiria? Não tem para onde fugir. Acho que ele passou muito tempo em isolamento. E o SeaWorld alega que, não, é que ele está sempre com as fêmeas. Mas pelo que eu vi, ele costumava ser colocado com as fêmeas para fins reprodutivos. Ele não passava muito tempo com outras baleias. É para proteção deles, senão ele vai apanhar. E assim, ao separá-lo, proporcionamos uma barreira física. E as baleias não conseguem atacá-lo. Tilikum é mantido na parte de trás e trazido para frente no final para jogar água.
Ele sempre ficava feliz em nos ver pela manhã. Olha só. Olha, esse é o saltador. Talvez porque ficasse sozinho, talvez porque estivesse com fome ou porque gostava das pessoas. Quem sabe o que se passava na cabeça dele? Quer apitar? É assim que ele conversa. Tá, eu já entendi. Tá? Tudo bem. Foi bem alto. Vamos lá. Ele parecia gostar de trabalhar, parecia estar interessado, com vontade de aprender coisas novas, parecia gostar de trabalhar com os treinadores. Ele, para mim, era uma alegria. Ele se comunicava comigo e todos os dias que eu ia trabalhar ficava feliz em ver o Tilly. Ai, que fofo. Você é tão fofo. Nunca tive a impressão de que ele, enquanto eu estive lá, que... Ai, meu Deus, que baleia assustadora. Não, de maneira alguma. Talvez, em parte, seja só nossa ingenuidade, ou sei lá. Sabe, porque nunca soubemos de todos os detalhes do episódio com Kelty. Eu tinha a impressão de que Tillicum não teve nada a ver com a morte dela, que as fêmeas é que tinham sido responsáveis pela morte dela. O que achei muito esquisito no início foi a maneira como agiam perto da baleia e o que nos contaram. Pareciam duas coisas diferentes. No primeiro dia que ele chegou, lembro de que uma das treinadoras mais velhas do SeaWorld, o Tillicum estava num tanque, ela estava andando sobre um portão, abriu o zíper da roupa de mergulho, deixou a parte de cima presa à cintura e ficava arrulhando e falando: Ei, Tillicum, você é uma baleia muito fofa. Ela ficava brincando e falando com ele. Um dos supervisores disse: Tirem-na de lá! Gritou com ela: Tirem-na de lá! E ficaram muito preocupados que algo acontecesse. E lembro de pensar: por que vocês estão tão preocupados se ele não a matou? Bem, a gerência deve ter tido algum motivo para se ter cautela perto dele. Fica claro que sabiam muito mais do que nos contaram. Senhoras e senhores, os 2 próximos movimentos que eles farão, vocês só verão aqui no SeaWorld. O Jeff estava na plateia filmando uma das apresentações de Shamu. Foi uma apresentação perfeita. Todas as sequências de hot dog, as sequências de trabalho na água foram ótimas. Eu estava emocionado em gravar tudo aquilo porque seria um show formidável. Um show completo. O tipo de coisa que, provavelmente, só acontecesse poucas vezes por semana. No final do show, Ali estava trabalhando com o Tillicum e pareceu que o Tillicum deu um bote nela. E eu tinha capturado o Tillicum saindo da água, virando para o lado, e me pareceu que ele tentou agarrar a Liz. E a partir daí, a fita se tornou inútil. Eu fui instruído a me livrar daquela fita. Querendo preservar a fita, eu usei o equipamento de edição e tirei aquele meio segundo, ou segundo quando ele fez aquilo, e colei de volta para aparecer um defeito na fita. E aí eu falei: veja isso, mas não adiantou. A fita não era mais útil, então tivemos de destruí-la. OSHA interroga SeaWorld da Flórida. Kelly Clark, treinadora-chefe do SeaWorld. Tillicum não demonstrou qualquer comportamento que me fizesse achar que ele puxaria. John Black, advogado da OSHA. Mas sabia que ele era capaz de puxar? Sei que você é capaz de estuprar. Poderia dizer que todos os homens têm esse potencial. Juiz Ken Welch. Retiraremos o comentário. É um absurdo o SeaWorld dizer que não esperava que Tillicum saísse da água, porque já haviam presenciado ele sair da água e está escrito no perfil dele que ele dava bote nos treinadores. Algumas vezes dando bote no treinador. Quando visitamos o SeaWorld, nos aproveitamos do fato de que Shamu recebe um habitat seguro e confortável. E todo o treinamento é uma extensão do habitat natural da baleia assassina. Eu falava durante os shows. Agora eu estou muito apavorada. E eu falava coisas. Vejam Namu. E Namu não está fazendo isso porque é obrigada. Namu está fazendo porque quer. Ah, meu Deus. Eu tenho vergonha de algumas das coisas. Muita vergonha.
Na época, posso ter me convencido de que as relações que tínhamos eram construídas por algo mais forte do que o fato de eu lhes dar peixe. Sabe, eu gosto de pensar nisso. Mas eu não sei se essa é a verdade. Eu fiquei um tempo lá e vi outras coisas ao longo do tempo que me fizeram questionar. Por que eu estava lá e o que estávamos fazendo com aqueles animais? Comercial do SeaWorld de 1990. Em 4 de novembro de 1988, uma baleia assassina no SeaWorld fez a maior apresentação de sua vida. Não perca esse pequeno milagre. Venha ver o novo bebê Shamu. Sei que foi ingenuidade minha, mas achava que era nossa responsabilidade fazer o possível para manter a unidade familiar, já que sabíamos que no mar é o que acontece. Senhor, esse é o nosso filhote. Kalina foi o primeiro filhote, Shamu. Bebê Shamu, o mais novo astro do SeaWorld. Ela começou a tumultuar e a desafiar um pouco a mãe, a tumultuar alguns espetáculos e esse tipo de coisa. Shamu, nosso filhote de baleia. A direção decidiu que ela deveria ser transferida para outro parque quando tivesse 4 anos e meio. E foi uma novidade para nós treinadores que trabalhávamos com ela. Para mim, nunca me passou pela cabeça que poderiam tirar o filhote da mãe. Os supervisores ficavam caçoando de mim, tipo, pobrezinha da Kalina. Sabe, o que ela vai fazer sem a mamãe? E é claro que isso me calou. Então, na noite da transferência, tivemos de posicionar as redes para separá-las e colocar Kalina, o filhote, no tanque. E Katina era uma baleia relativamente quieta. Não era uma baleia muito vocal. Depois que Kalina foi retirada do local e colocada no caminhão e levada ao aeroporto e Katina, a mãe, foi deixada no tanque, ela ficou no canto, balançando-se, gritando e guinchando, chorando, feito... eu nunca vi fazer nada igual. E as outras fêmeas na piscina, talvez 1 ou 2 vezes durante a noite, saíram para vê-la. E ela gritava e chorava e elas voltavam. Não poderíamos chamar de nenhum outro sentimento além de sofrimento. As baleias não são suas. Você as ama e pensa, sou eu quem toca nelas, as alimenta, as mantém vivas, dá o cuidado necessário. As baleias não são suas. São deles. Kazatka e Takara eram bem próximas. Kazatka era a mãe, Takara era o filhote. Takara era especial para mim. Elas eram inseparáveis. Quando separaram Kazatka e Takara, foi para levar Takara para a Flórida. Quando Takara já estava fora da piscina e tinha sido colocada no caminhão e levada ao aeroporto, Kazatka continuava a fazer sons que nunca tinham sido ouvidos. Trouxeram pesquisadores, cientistas, para analisar tais sons. Eram sons de longo alcance. Ela estava tentando fazer algo que ninguém jamais tinha ouvido ao procurar por Takara. Foi de cortar o coração. Como alguém pode olhar para aquilo e pensar que é moralmente aceitável? Não é. Não é nada legal. Espera, Jim. Vamos ao vivo ao SeaWorld, onde Jim Gomersall se junta a nós para uma prévia. Oi, Jim. Conte-nos sobre o espetáculo novo. Boa tarde, Richard. O espetáculo novo é Whale and Dolphin Discovery e mostra a relação entre todos os nossos animais aqui no Whale and Dolphin. Há tantas coisas que nos foram contadas, que falaram tantas vezes que começamos a acreditar. Todos os animais aqui se dão muito bem. É como treinar o seu cão. Eu era cego, sabe? Eu era uma criança, eu não sabia o que fazia, na verdade. Ficou ótimo. Muito bem. Senhoras e senhores, este é David, de Maryland. Dá um tchauzinho, David.
Eu aceitava tudo o que nos contavam. Aprendi a dizer o que falavam para dizer à plateia. Oi, pessoal! As crianças são os maiores fãs de Shamu. Nós podemos fazer tudo o que quisermos. Achava que sabia tudo sobre as baleias assassinas, que sabia tudo sobre esses animais. Na verdade, não sei nada sobre elas, sei muito sobre ser treinadora de animais ou de baleia assassina, mas não sei nada sobre a história natural do comportamento deles. De certo modo, sempre acreditei em tudo o que diziam. Por que mentiriam para nós? Pelo fato das baleias nos tanques morrerem jovens, dizem que todas as orcas morrem entre 25 e 30 anos. 25 a 35 anos. 25 a 35 anos. Está documentado que no habitat natural elas vivem até os 30, 35 anos de idade. Elas tendem a viver muito mais neste ambiente por terem todo o cuidado veterinário. E é claro que isso é falso. Em 1980, já sabíamos, após 6 anos de pesquisa, que elas têm expectativa de vida equivalente à dos humanos, e cada fato potencialmente constrangedor é distorcido e negado de um jeito ou de outro. Então, no mar, elas vivem menos. Como a caída das barbatanas dorsais. 25% das baleias têm barbatana caída sim. Ela cai com o avanço da idade. O colapso da dorsal acontece em menos de 1% das baleias assassinas selvagens. Sabemos disso, mas todos os machos em cativeiro, 100% têm barbatanas dorsais caídas. E dizem que são uma família, que as baleias estão em família. Elas estão em bando. Isso é somente um agrupamento artificial da espécie. Entretanto, a gerência decidiu que deveriam misturá-las, as que nasceram ou foram compradas ou trazidas. E isso não é uma família, não é mesmo. Você tem animais de diferentes subsistemas culturais que foram trazidos de vários parques. São diferentes nações, não são só 2 baleias assassinas diferentes. Esses animais têm genes diferentes, usam linguagens diferentes. Mas o que poderia acontecer como resultado de serem jogadas com outras baleias com as quais não cresceram, que não fazem parte da cultura delas? Haveria uma agressão exagerada? Muita violência, muita matança em cativeiro que você não vê no mar. Pela segurança e saúde dos animais, por favor, não coloquem as mãos na água. Sempre havia essa cortina de fundo, essa tensão entre os animais. De baleia em baleia, a agressão era só parte da sua existência diária. Pedimos que usem as escadas e os corredores na saída. Por favor, não pisem nos assentos. Essas partes podem molhar e se tornar escorregadias para alguns calçados. Obrigado. No mar, quando existe tensão, elas têm milhares de quilômetros quadrados para sair de cena e fugir. Não temos isso em cativeiro. Já imaginou ficar num local fechado e pequeno de concreto durante a vida toda, quando está acostumado a nadar 160 quilômetros por dia? Às vezes, a agressão dele se tornava bem severa e, de fato, baleias morreram em cativeiro por causa da agressão. Acho que foi em 1988. Candu tentou impor o domínio sobre Cork. Ela bateu em Cork e fraturou a mandíbula dela, cortando uma artéria na cabeça dela, e então ela sangrou até a morte. Deve ser um jeito difícil de morrer. Vi muitas coisas que não estavam certas e havia muita falta de informação e havia algo errado. Eu separei essa parte e fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tinha para cuidar dos animais que estavam lá. Eu acho que todos os treinadores têm o mesmo no coração. Estão tentando fazer a diferença na vida dos animais. Tudo bem? Você pensa, se eu partir, quem vai cuidar do Tílico? Por isso eu fiquei. Eu sentia pena do Tílico. Sem querer entrar em detalhes, eu fiquei porque eu sentia pena do Tílico. E eu não conseguia deixar de tentar cuidar dele. SeaWorld apresenta Fazendo Acreditar. Puxa, eu adoro vir aqui todos os dias e ter a plateia. Eles gostam do que fazemos com os animais. Eu mostro para eles como esses animais são lindos, faço as pessoas irem embora amando esses animais. Elas ficam comovidas e sentimentais e sinto que faço a diferença para elas. Eu saí em janeiro de 2010, um mês antes da morrer.
Ela era um guru da segurança. Ela estava sempre checando tudo, certificando-se de que todos estavam fazendo a coisa certa. Eu lembro que ela gravava todos os shows e depois assistia para se criticar. E estava sempre tentando fazer melhor. Quando eu descobri que tinha sido a Dan, eu fiquei em choque. Poderia ter sido eu poderia ter sido o alvo. E se eu estivesse lá e a tivesse salvado? Todas essas coisas passaram pela minha cabeça. Cubanos em segundo motim na prisão fazem reféns. Baleia fere treinador em apresentação. John Selig é o cara que em 1987 foi esmagado entre duas baleias no SeaWorld de San Diego. Agora, embora estivesse trabalhando no SeaWorld há 6 meses, não fazia ideia que isso tinha acontecido. Nem sequer ouvi essa história. E o que o SeaWorld dizia era que tinha sido um erro do treinador. Foi culpa do John, sabe? Foi culpa do John. Ele devia ter saído daquela baleia. E por anos eu acreditei nisso e contava isso para as pessoas. Segundo o porta-voz do SeaWorld, foi um problema de time, não um ato agressivo por parte da baleia. Na verdade, comecei no SeaWorld 5 dias depois desse acontecimento e... Não nos contaram muito, só que foi um erro do treinador. E principalmente quando você é novo no programa, você não questiona muito. Bom, quer saber? Anos depois, revendo aquele filme, ele não fez nada de errado. Aquela baleia deitou nele, foi ela que foi pro lado errado. Pode ter sido uma agressão, vai saber, mas revendo o vídeo, não foi um erro do treinador de maneira alguma. Quando vi o vídeo da baleia assassina deitando sobre o John, eu fiquei sem fôlego, eu fiquei sem ar. Eu assisti 2 ou 3 vezes e toda vez que eu via, eu ficava sem fôlego. Não acreditava no que via. O que manteve o corpo dele unido foi a roupa de mergulho. Eu sei que ele fez várias cirurgias e ficou com várias próteses no corpo. E foi difícil acreditar que eu não vi o vídeo enquanto era treinadora de animais, porque me parece que todos que trabalham com baleias assassinas tinham que assistir ao vídeo. Temery... Sabe, a Temery cometeu erros. E o pior deles foi interagir com baleias sem um observador. Ela colocou o pé na água, ela tirou o pé, ela colocou o pé na Orchid e tirou. Assistindo ao vídeo, conhecendo o Orchid, seu estômago vira porque sabe o que vai acontecer. Ela puxou o pé. Temery vira e se agarra à grade. Vemos que ela é arrancada da grade. A essa altura, Temery sabe que está em apuros. Ela está embaixo da água. Splash e Orchid estão com ela. Ela está totalmente sem visão. Nenhum outro treinador sabe que isso está acontecendo. As pessoas começam a gritar, sabe? Foi um cliente do parque que filmou. Você ouve, você não a vê, mas você ouve Temery vir à tona. Você a ouve gritar, alguém me ajude. E o modo como ela gritou foi assustador, como se ela soubesse que ia morrer. Robin, quando ele correu até lá, tomou uma decisão brilhante. Ele disse a um treinador para tirar a corrente do portão de Kazatka. Ao tirar essa corrente, avisaria a Orchid que Kazatka estava entrando. Kazatka é mais dominante que Orchid. Então, Orchid a soltou. O braço dela estava em forma de U. Foi uma fratura exposta. Ela tem muita sorte de estar viva, com certeza. – 20 de abril de 1971. SeaWorld, San Diego. Creio que houve mais de 70, talvez até mais, acidentes com treinadores de baleia assassina. Uns 30 aconteceram antes de eu ser contratada no SeaWorld. E eu não sabia de nenhum deles. Vi animais atacarem treinadores. Há algo errado. Vi pessoas serem atingidas. As baleias ou estavam brincando ou ficaram nervosas por um instante.
Foi uma coisa que aconteceu, entende? Essa história de montar a baleia e mergulhar na água mesmo machucado é porque outras pessoas podem te substituir. Depois de tanto trabalho, ninguém quer isso. Um treinador do SeaWorld se recupera após uma experiência terrível diante de uma plateia horrorizada. O último espetáculo da noite no Shamu Stadium. O treinador Ken Peters se prepara para um salto-foguete com Kasatka, uma baleia assassina de 2.300 quilos. Segundos após mergulhar, Kasatka agarra o pé de Ken Peter. Por algum motivo, a baleia fez uma abordagem diferente do que ela ia fazer com um treinador sênior. Um treinador experiente feito Kay Peters e o arrastou para o fundo da piscina e o segurou no fundo. Ela o soltou, o pegou e o levou para baixo novamente. E esses períodos em que ele foi levado para baixo foram bem próximos do limite. 1 minuto? 1 minuto e 20? Quando ele estava na superfície, ele não entrou em pânico, não se debateu, não gritou. Talvez ele seja assim mesmo, mas ele acariciou a baleia. E a baleia soltou um pé e agarrou o outro. Era uma piscina bem funda, e ela o levou para baixo. Acho que são 2 atmosferas de pressão. Aparentemente, o Sr. Peters é um mergulhador experiente, e esse conhecimento deve ter contribuído para ele manter a calma ao ser arrastado para baixo tão rapidamente e saber o que fazer. Ele sabia o que estava fazendo porque podemos vê-lo no filme. A definição é tão boa que podemos vê-lo ventilar. Pode-se vê-lo ventilar bem rápido. Então ele sabe o que fazer ao nadar, mergulhar e ficar submerso. Ele pode ter presumido que iria descer novamente. Eu não saí indiferente pela atitude calma durante todo o caso. Eu estava morrendo de medo. Ele estava próximo da morte. Aparentemente, Ken Peters tinha uma relação com essa baleia. Talvez isso tenha salvado, mas Peters conseguiu fazer a baleia soltá-lo. Daí esticaram uma rede. E Ken Peters pulou a rede e nadou feito louco, pois a baleia viria atrás dele. A baleia saltou e foi na direção dele. Ele tentou se levantar, correr, mas é claro que os pés dele estavam machucados e ele caiu e cambaleou. E tomaram isso como exemplo do trabalho de treinamento. E eles dizem, afaste-se, mantenha calma, e isso funcionou. Eles alegam que isso é uma vitória da maneira de trabalhar deles. E talvez seja, mas também pode ser interpretado como a um triz de uma outra fatalidade. Olá, pessoal. Somos os Johnsons de Detroit, Michigan. Nos divertimos muito visitando o SeaWorld. É um dos nossos lugares prediletos. Gosto da parte em que Shamu molha todo mundo. Quando elas chegam perto do vidro e jogam água pra fora, acabou, você já era. Policiais,
policiais de Orange County identificaram um homem de 27 anos encontrado morto em um tanque da baleia assassina no SeaWorld. A vítima é Daniel P. Dukes, da Carolina do Sul. Dukes foi encontrado morto ontem nas costas de Tilikum, a maior orca em cativeiro. Bem, eu só conheço a versão do Relações Públicas. Ele era um rapaz que havia sido preso pouco antes de entrar no SeaWorld. Talvez ele tenha pulado a cerca de arame farpado em volta do perímetro e ficado lá depois do fechamento. Trama perfeita. Um cara mentalmente perturbado se esconde no parque depois do horário, tira a roupa e decide ter uma experiência mágica com uma orca e se afoga porque ficou com hipotermia. Tá bom. Esse é o enredo e ninguém estava lá para saber o que aconteceu. Ele não foi detectado pelos treinadores da noite, que deveriam estar na estação. Tem câmeras por todo o SeaWorld, tem câmeras em toda a parte de trás do Shamu Stadium, apontando para todo lado, tem câmeras debaixo d'água. Eu acho difícil acreditar que ninguém soubesse até de manhã que havia um corpo lá dentro. Eles têm um treinador toda noite. Essa pessoa não ouviu o som de mergulho, ou grito, ou sei lá. Eu acho isso muito suspeito mesmo. Um dos funcionários, não sei se foi um fisioterapeuta ou sei lá, chegou pela manhã e lá estava Tilikum, com um cara morto, um cara nu morto nas costas, desfilando com ele, em volta do tanque. A interpretação do Relações Públicas foi de que ele era um andarilho e morreu de hipotermia, mas o relatório do legista foi mais descritivo do que isso. Por exemplo, Tilikum o rasgou, comeu seus genitais, havia marcas de mordida em todo o corpo dele. Agora, se isso foi antes ou depois dele morrer, eu não sei, mas... tudo que eu posso dizer é que o cara entrou na piscina errada. Então, por que manter o Tilikum lá? Essa baleia tem um histórico de matar pessoas. Ele é um perigo à instituição. Por que mantê-lo por perto? Bom, a resposta é bem simples. O sêmen dele vale muito dinheiro. Durante esses anos, o Tilikum tem sido um dos principais reprodutores no SeaWorld. É incrível porque podem inseminar muito mais fêmeas, porque podem coletar o esperma dele e congelar, então ele opera como um banco de esperma. Num programa de reprodução respeitável, a regra número 1 é que um animal que tem histórico de agressão contra humanos não pode procriar. Imagine se você tivesse um pitbull que tivesse matado. É bem provável que esse animal fosse sacrificado, mas 54% das baleias do acervo do SeaWorld agora têm os genes do Tilikum. O erro é assumir que todas as baleias assassinas sejam iguais a Tilikum. Você tem que ver o histórico de aprendizagem desde o nascimento. Você tem que entender o porquê de Tilikum ser um perigo para qualquer um na água. E entender que nenhuma das outras baleias no SeaWorld que estão nesse sistema são assim. E quanto ao incidente no Loro Park? Em primeiro lugar, eu não posso falar com conhecimento sobre o Loro Park. Eu não estava lá. Na verdade, sei pouco a respeito. Provavelmente tanto quanto o público em geral. Ilhas Canárias, Espanha. Disse que tinha alguma coisa importante para falar. Ele se ajoelhou e me perguntou se eu queria me casar com ele. Foi muito romântico e é claro que eu disse sim. Ele disse sério e eu disse é claro. Na verdade, ele nunca pensou em treinar baleias. Ele achou que seria um técnico de som. E ele sempre amou animais e decidiu tentar. Ele adorou, tentou e se apaixonou.
Loro Park fica nas Ilhas Canárias, uma região independente da Espanha. É a maior atração turística de toda a Espanha. Sejam todos bem-vindos ao Orca Ocean! E quando o SeaWorld enviou as orcas ao Loro Park, todo mundo sempre se perguntava como eles foram resolver mandar 4 orcas jovens a um parque na costa oeste da África, com treinadores que muitos deles nunca tinham estado com orcas antes. Nada estava pronto. Não estava pronto para as orcas, não estava pronto para o espetáculo. O dono do parque não queria perder a receita fechando as piscinas e reformando. Então, por 3 anos, os animais comeram os tanques e por 3 anos tiveram problemas. Nos dentes, no estômago. E foi por esse motivo que os animais tiveram que passar por procedimentos endoscópicos. Isso. Para trás. Parou. Eles ainda são animais do SeaWorld. O SeaWorld ainda é responsável por eles. O Loro Park não tem uma boa reputação. As pessoas que trabalham no ramo conhecem a reputação dos lugares e o Loro Park não tem uma boa reputação. Eles não gastaram o mesmo tempo que os treinadores do SeaWorld, não passaram pelo mesmo controle que os treinadores do SeaWorld. Sabe, e Alexis era o melhor treinador e eu disse, sabe, você é o único treinador lá com a qualidade de um treinador do SeaWorld. E eu disse, mas tem que ter cuidado. Ele reclamou comigo de que estava cansado, mas na verdade eu não levei muito a sério. Eu disse que todo mundo se cansa do trabalho, que é normal. Aí ele disse, mas o meu trabalho é físico, eu tenho de estar em boa condição física, pois eu corro perigo todos os dias. Se eu não estiver bem, amanhã mesmo eu posso me distrair e pode acontecer alguma coisa. E ele disse isso na noite anterior ao ataque. E em qualquer momento isso poderia ter acabado, porque todos sabiam que era uma tragédia anunciada, mas ninguém nunca fez nada a respeito. E no final, foi o melhor treinador que perdeu a vida. O meu celular tocou, era o Miguel Dias, o chefe do Alex. E aí ele disse, Estefânia, houve um acidente sem importância com uma orca. O Alex está bem. Nós notamos um movimento de ambulâncias e também estavam os representantes da empresa. Estavam lá o dono com o diretor e os seus advogados. E o que eles nos disseram foi, não pudemos fazer nada. Não pudemos fazer nada. Eu disse, como? Me perguntaram se eu queria entrar para vê-lo. E foi terrível. Eles nos levaram para a sala onde estava o corpo dele. Sua cabeça aparecia. Ele estava todo coberto e eu me lembro que eu me debrucei sobre o peito dele e eu notei que tinha alguma coisa muito estranha. Parecia que o peito dele tinha explodido. E depois, eu perguntei o que tinha acontecido porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, porque me disseram que ele estava bem e de repente eu encontro assim. Só consegui dar um grande abraço nele e disse, eu te amo, te amo. E depois tiraram a gente de lá e não lembro de mais nada. Foi um acidente, mas eu não fiquei satisfeita com a resposta. Finalmente, com o tempo, a necrópsia nos deu a causa. Não foi acidente, foi um ataque. Um ataque brutal. Ou seja, dizer que foi só um acidente e não um ataque é mentira. Aquelas eram baleias do SeaWorld. Elas eram treinadas usando técnicas do SeaWorld. E o treinamento estava sendo supervisionado na época do acidente fatal
por um dos treinadores sêniores de San Diego. Advogado do SeaWorld. Você mencionou Loro Park. É um parque do SeaWorld? Treinadora-chefe do SeaWorld, Kelly Clark. Não, não é. São afiliados do SeaWorld, até onde eu saiba. Não. Para alguém se levantar e dizer diante de um tribunal que não tem conhecimento das ligações entre SeaWorld e esse parque em Tenerife, bom, ou ela não sabe e está falando a verdade, ou é a mais pura mentira. Como treinadores, nunca nos esquecemos do verdadeiro potencial de Shamu. Vemos todos os dias. É por isso que todas as nossas interações são cuidadosamente pensadas. Principalmente nossa interação de trabalho na água. Seu safado. Principalmente nossas interações de trabalho na água, porque são as mais perigosas. Eu esperava isso desde que a segunda pessoa foi morta. Eu estava esperando alguém ser morto pelo Chilicon. Estou surpreso que tenha demorado tanto. A primeira notícia da noite. Uma baleia assassina de 6 toneladas fez jus ao seu nome, matando um treinador experiente no SeaWorld em Orlando hoje. Uma turista em um espetáculo anterior disse que o animal parecia agitado. Os treinadores reclamaram, as baleias não estavam colaborando. O espetáculo todo, o espetáculo principal, foi um desastre naquele dia. Aconteceu de baleias perseguirem umas às outras e os treinadores decidirem parar o show porque não conseguiam controlar as baleias. Chilicon estava no tanque dos fundos, pronto para fazer a apresentação Jantar com Shamu com a Dawn. É provável que ela tenha visto o que aconteceu durante o espetáculo principal e então se sentiu pressionada a fazer um bom espetáculo. Quando assistimos ao vídeo todo, podemos ver que Chilicon está, na verdade, com Dawn no início do vídeo. Tem 2 movimentos que ela pede que ele faça e o Chilicon salta e faz exatamente o que ela pede. Não pensei que o Chilicon fosse tão ágil assim. Ele é um espetáculo. Me pareceu haver um ponto na sessão onde as coisas deram errado, por assim dizer. E, em minha humilde opinião, foi no apito perdido, o aceno peitoral de perímetro. Ela pediu que ele desse o aceno peitoral, onde ela pede que ele dê uma volta pela piscina e acene com a nadadeira peitoral. E ela apita, o que é um sinal que diz ao animal: muito bem, você fez um ótimo trabalho, volte e pegue a comida. Mas ele perdeu a deixa. E ele deu a volta toda na piscina, fazendo o aceno peitoral. Minha interpretação é que ele não ouviu o apito. Então, além de não ter ouvido o comando, ele fez um movimento perfeito e voltou. E o que ele entendeu foi o que chamamos de resposta neutra de 3 segundos, que é uma maneira de deixar o animal saber que não fez a coisa certa e que não vai ser recompensado. E também dá para ver pelo vídeo que a Dawn está ficando sem comida. Os animais podem sentir quando você está chegando ao fundo do balde de peixe, porque podem ouvir o gelo bater na água que está no fundo. E a mão cheia de peixe que recebem do treinador vai ficando menor. Então elas sabem que a sessão está chegando ao fim. Quando você vê a diferença entre o início do vídeo e o fim do vídeo, entende que ele não estava mais participando. Não sobrou comida. Ela pedia para ele fazer cada vez mais movimentos. Ele não recebia recompensa pelos movimentos corretos que fazia. Ele deve ter ficado frustrado no final. Então, ela andou em volta do tanque G e ele a seguiu. E aí continuou sobre a área com borda de pedra, onde ela deitou com ele para fazer uma sessão de movimentos que fazem parte de um momento calmo do show. O Chilicon, em determinado momento, agarrou o antebraço direito dela e começou a arrastá-la. Rolou e a puxou para dentro. Pode ter começado como brincadeira ou alguma frustração. O fato é que aumentou até se tornar um comportamento violento que não passou de uma brincadeira. No final, ele mutilou completamente a pobre garota.
Eles reuniram todos os treinadores no Texas Park. Ele disse: houve um acidente no Parque da Flórida e uma treinadora foi morta. Quando soube que tinha sido Adão, não pude acreditar. Lembro de dizer a mim mesmo: não, Adão, não pode ser Adão. Ele disse que... E ele ainda está com ela. E eu fiquei muito perturbado com isso e com a realidade do quanto somos impotentes. Amputação, laceração, abrasão, fraturas e hemorragias associadas. Traumas no corpo todo, até as extremidades. Ver isso acontecer com um treinador e não entender o motivo é revoltante. O advogado da OSHA me perguntou o que achava que tínhamos aprendido e eu estava sentado no tribunal com o caso de Kelty Byrne em uma das minhas mãos e o de Dawn Brochot na outra, e eles tinham quase 20 anos de distância um do outro e estava olhando para os dois casos. Minha única resposta é nada. Na verdade, é nenhuma única coisa. Não aprendemos nenhuma única coisa com algo que aconteceu num espaço de 20 anos. Pode dizer se foi acidente ou se... A treinadora trabalhava com a baleia frequentemente? Não sei. O que aconteceu é que tínhamos uma treinadora na área onde a baleia ficava confinada. Aparentemente ela escorregou ou caiu no tanque e foi ferida fatalmente por uma das baleias. Primeiro, o SeaWorld informou que uma treinadora tinha escorregado e caído na água e se afogado. Esse foi o primeiro boletim. Só quando testemunhas contestaram a versão é que tiveram que voltar na confusão e dizer: pera, temos que bolar um plano novo. Ainda hoje, SeaWorld confirmou que a baleia assassina puxou uma mulher para a água. Ela não caiu no tanque, conforme o xerife informou no início. A nova versão é que ela foi agarrada pelo rabo de cavalo. É uma maneira sutil de jogar a culpa na Dawn. Ela não devia ter um cabelo tão comprido, ou pelo menos deveria usar um coque. Se a Dawn estivesse aqui comigo agora, ela com certeza diria que o erro foi dela em deixar isso acontecer. Jogaram a culpa nela. Quanta ousadia, quanta falta de respeito. Como podem culpar a Dawn quando ela nem mesmo está viva para poder se defender? Ele agarrou o rabo de cavalo dela e a puxou para a água. É simples assim. Há fotos de várias outras treinadoras fazendo exatamente o mesmo que ela, então... Eu sabia que o SeaWorld estava mentindo sobre a culpa ser dela. O rabo de cavalo dela, claro, era só um rabo de cavalo. O observador de segurança, que aparentemente não viu a queda, surgiu com essa. Estão gostando? Durante o depoimento do observador, a OSHA o forçou a dizer que ele não tinha absoluta certeza de que o rabo de cavalo dela estava na boca da baleia, de que ele a viu debaixo d'água e ele assumiu que era o rabo de cavalo. A OSHA argumenta que a baleia saiu e agarrou o braço de Dawn Brochot, dizendo que foi outro nível de agressividade. E, novamente, o SeaWorld está dizendo que não foi um movimento agressivo. Um dos principais curadores do SeaWorld, Chuck Tompkins, alega que quando Dawn Brochot foi arrastada da borda, não foi necessariamente um comportamento agressivo da baleia. A primeira vez não foi um ato de agressão. Ele não é um animal enlouquecido. Não foi um ato de agressão. Ele não é um animal enlouquecido. A indústria tem interesse em abafar isso para que os animais continuem a parecer ursinhos fofinhos. Isso vende muitos bonecos Shamu, vende muitos ingressos. Por isso vão continuar a defender essa versão até quando for possível. Jeff Andrews, testemunha especialista do SeaWorld. Tilikum não é uma baleia assassina agressiva. A única coisa que levou a esse evento foi um erro cometido pela senhorita Brochot. Reconhecer que aqueles que dizem que um animal louco reagiu e agarrou Dawn maliciosamente querem provar a teoria de que o cativeiro faz animais malucos. E isso é falso. Todas as baleias em cativeiro têm uma vida ruim. Estão destruídas emocionalmente. São todas traumatizadas psicologicamente. Então são bombas relógio. Não é só Tilikum. Temos que separar o que aconteceu com Dawn, e isso é trágico. Ninguém quer que aconteça de novo. O SeaWorld pode criar um ambiente onde isso nunca mais irá acontecer? Sim, eu acredito que pode. E se não houvesse SeaWorlds? Eu não consigo imaginar uma sociedade com o valor que colocamos em mamíferos marinhos se esses parques não existissem. Eu não tenho interesse que minha filha, que
que tem 3 anos e meio, cresça pensando que é normal ter esses animais inteligentes e altamente evoluídos em piscinas de concreto. Eu não quero que ela pense que é assim que tratamos os parentes que encontramos no planeta. Isso é desumano. Espera-se que a audiência dure todo o fim de semana, com a OSHA ainda trabalhando com a teoria de que o SeaWorld sabia que havia um risco calculado de lesão ou morte, mas colocaram treinadores na água com as baleias mesmo assim. Enquanto o SeaWorld dirá que a morte de Don Branshaw foi um incidente isolado. Ao vivo do condado de Seminole, Dave McDaniel. Alguma coisa está errada, sabe? Com o Tilicum tem alguma coisa errada. Quando você tem uma relação com um animal e você entende que ele não mata porque ele é selvagem, ele não mata porque ele é maluco, ele não mata porque não sabe o que está fazendo, ele não mata porque está frustrado ou aborrecido. Sabe, ele não tem uma válvula de escape. Agora o Tilicum passa muito tempo sozinho. Basicamente, boia inerte numa piscina sozinho. Já faz 3 horas que ele não se mexe. Tentam disfarçar dizendo que de vez em quando ele fica na frente da piscina. Agora ele faz show. Sério, sabe o que ele faz em um show? Ele faz algumas reverências e depois volta pra sua pequena cela. Essa é a vida dele. Sinto pena de Tilicum. Uma figura magnífica, feito ele, nadando em volta do tanque com a barbatana dobrada daquele jeito, comparado a uma baleia assassina selvagem desse tamanho. É um dos animais mais ativos e dinâmicos que se pode imaginar. Fico com pena quando vejo. Tilicum permanece no SeaWorld de Orlando, apresentando-se todos os dias. É hora de parar os espetáculos. É hora de parar de forçar esses animais a se apresentarem num ambiente circense. E eles deveriam soltar os animais mais jovens e saudáveis. E os animais feito Tilicum, velhos e doentes, que dedicaram 25 anos a essa indústria, deviam ser soltos num cercado no mar para poderem viver e experimentar os ritmos naturais do oceano. É uma indústria multibilionária que vive da exploração das orcas. Não foram feitas para viverem em cativeiro. As baleias ficam muito entediadas. Você as priva de todo o estímulo ambiental. Daqui a 50 anos vamos olhar para trás e dizer: meu Deus, que época de barbaridades. O SeaWorld recusou inúmeros convites para ser entrevistado para este filme. 30 de maio de 2012, o juiz Ken Welch emitiu uma decisão no caso OSHA versus SeaWorld. Durante os espetáculos, os treinadores do SeaWorld agora devem permanecer atrás de barreiras separados das orcas. O SeaWorld apelou. Dawn Branshaw, uma grande sonhadora. Dawn foi a pessoa mais adorável e generosa que já conheci. O sorriso dela iluminava. Ela viveu uma vida plena, sabia? Vimos baleias nadando em linha reta, com barbatanas dorsais retas. Foi uma honra estar lá.
e agradeci por estar de óculos de sol, porque as lágrimas, elas vieram e foi comovente.